Oi, Tiago. Boa noite. Muito feliz pelo convite. Quando você me fez o convite, eu aceitei assim na hora, porque normalmente eu faço apresentações acadêmicas com a Universidade Paulista, né, da qual eu faço parte, na qual eu sou professor. E aí eu recebi esse convite carinhoso do pessoal da novela Dona Beija. Agradeço em especial a você, Tiago, pelo convite, pelas postagens, pela divulgação da nossa live, sempre muito interessante. Eu estava pensando o seguinte, quando você me fez o convite, eu fiz uma visita a um Adilson que eu não visitava há muito tempo. Sabe aquele Adilson, aquele lado muito recôndito, escondido, lúdico, quase infantil? Porque quando eu conheci a Maitê, assim, via vídeo, pela primeira vez, eu tinha 6 a 7 anos de idade, foi no início dos anos 80, eu era uma criança, eu não sabia exatamente o que era televisão, eu não sabia o que era novela, e eu acompanhava minhas irmãs que assistiam as novelas na casa do vizinho, e eu via aquelas imagens ininterruptas, aquela, sabe, profusão de imagens, e eu não sabia nada. Mas quando a Maitê aparecia, eu prestava atenção. Eu ficava fascinado com a voz e com a beleza da Maitê. Olha só, eu tinha 6, 7 anos de idade aproximadamente, eu já falei isso para a Maitê, e eu ficava encantado, ficava apaixonado pela Maitê, e essa paixão ela foi crescendo no decorrer dos tempos, a cada novo trabalho que a Maitê fazia, só que era uma paixão muito pessoal, porque assim, não havia rede social, obviamente, e eu não tinha como compartilhar com outros fãs essas sensações todas que eu tinha pela Maitê. Então era uma coisa muito pessoal, muito íntima. E eu só fui fazer isso com o surgimento das redes sociais, que eu tive a oportunidade de conhecer outros fãs e de estabelecer uma amizade que hoje é muito cara para mim, sabe? Eu tenho diversos fãs da Maitê que estão nas minhas redes sociais, que convivem comigo, já encontrei com vários deles, e a gente divide essa paixão por essa grande atriz, que é a Maitê Proença, uma história de vida fascinante, e que fez, em 1986, como você já disse, o papel da sua vida, que foi Dona Beija, novela da extinta TV Manchete. Que declaração. Lindo, Sim, lindo, lindo, lindo. Adilson, e desculpa aí, só para me descortar um pouquinho. apresentar, É isso que eu pode ia falar. falar sobre isso. Eu ia falar sobre isso que você, de certa forma, já se apresentou. Você falou que você é um professor universitário, né? A gente já imagina para a quantidade de livros que estão atrás de você. São muitos, não é? Ah, E você falou sobre essa paixão pela Maitê. Olha, gente, estou boquiaberto. Quantos são, Adilson? Desculpe perguntar. são Pergunta discreta. aproximadamente 5.000 livros. cinco Uau! mil livros. E aí você vai perguntar assim, quantos você já leu? Muitos. Não todos, mas muitos desses 5.000 livros. Eu sou um leitor assim, sabe? Estou sempre lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo e leio muito. Isso é ótimo. Ah, então. E aí, continuando a minha Sim. apresentação, eu vi que tem várias pessoas aqui da universidade, tem a doutora Marisa Paixão, a Roseli. Eu não consigo ver todo mundo porque os olhos já não são os mesmos de antigamente. Mas passa Mas, muito assim, rápido, é muita gente falando aqui, viu? eu sou professor da Universidade Paulista, trabalho com literatura e linguística, e eu tenho um carinho muito, muito grande pela nossa turma de letras, que é uma turma muito humana. Sabe aquela turma que aconchega, aquela turma que te abraça, às vezes com uma palavra, com um gesto, te abraça, e nesse momento de pandemia, esse abraço virtual, esse abraço com palavras faz toda a diferença. Além de professor, eu sou escritor, com alguns livros publicados, mas hoje, acho que interessa sobretudo da minha biografia, eu sou fã da Maitê há 40 anos. 40 anos, fã da Maitê Proença, e eu sou muito fiel aos meus ídolos. E aí, Tiago, aproveitando,
Se você quiser me interromper para fazer alguma pergunta, fique à vontade. Mas aí eu tive esse primeiro contato com a Maitê quando eu era criança. Em 1994, no dia 7 de setembro, eu a conheci pessoalmente. 94 para cá, já faz também bastante tempo, e eu tive a oportunidade de encontrar a Maitê no teatro. Ela fazia uma peça no Teatro Hilton, na região central de São Paulo, chamada Confissões das Mulheres de 30. Era uma peça do Domingos Oliveira, com a Maitê, a Priscila Rosenbaum, mulher do Domingos, e a Clarice Derzier-Luz, outra atriz maravilhosa. E nessa ocasião, eu acho que eu já até te contei essa história, eu estava com uma namorada, na época, uma mulher mais velha, e ela me levou ao teatro, e eu passei a peça inteira, tremendo. Não era tremendo os braços, era tremendo o corpo. Eu olhava para a Maitê, parecia que tinha uma luz, assim. E eu tremia, e a Raia falou assim, eu sou corna. Porque eu trago o meu namorado para tremer por outra mulher. E nós tivemos a oportunidade de ir ao camarim, conversei com a Maitê na ocasião, e ganhei autógrafo, ganhei beijo da Maitê, e isso só foi aumentando mais a minha admiração por essa atriz. Que história linda. Você falou que a conheceu quando, né, quando você era pequeno, né? Então você não assistiu Dona Beija quando passou na TV Manchete pela primeira vez? Não assisti, porque foi em 86, eu era pré-adolescente na época, Uhum. e meu pai tinha uma questão assim com escola. Ele dizia assim, meus filhos devem estudar, televisão não é bom negócio, e eu estudava de manhã, a novela passava às 21h30, era tarde, e eu precisava dormir cedo para poder acordar no outro dia e estudar. E eu já era fã da Maitê, né, porque eu já conhecia trabalhos dela em Jogo da Vida, em Guerra dos Sexos, Um Sonho a Mais, na minissérie Marquesa de Santos, da Manchete também. Uhum. Eu gostava muito da Maitê já, mas eu não podia assistir, porque era tarde e porque a Maitê aparecia nua na novela. Então, assim, olha o sacrifício, olha o terror que era a minha vida. Eu queria ver, logicamente, a Maitê nua na novela, mas eu não podia, porque eu era muito novo. Então, meu pai não permitia. Meu pai, minha mãe não permitiam, porque eu precisava me dedicar à escola, aos livros. Nesse caso, eu tinha uma outra figura importante, que era a Clarice Lispector. A Clarice eu podia, porque era literatura. A Maitê não, porque era televisão. Mas você, como uma boa criança dos anos 90, você obedecia seus pais e não dava uma olhadinha, nem ia procurar saber como é que era? Você realmente ficava totalmente assim, não, meu pai falou, eu não vou procurar nada a respeito, nada de revista, nada, nenhum vídeo. Então, olha só que interessante, tem obras, eu falo novela, filme, livro, tem obras que ultrapassam a questão do objeto propriamente dito. Eu costumo dizer assim, que a gente assiste Dona Beija sem assistir Dona Beija. Porque todos os veículos da época noticiavam Dona Beija. Então ela saía Uhum. nas capas de revistas, ela saía em notícias de jornal, e eu consumia aquilo, sabe? Então eu via os jornais, eu via as revistas, e às vezes eu dava uma olhada assim na Hum, novela, isso quando eu a Maitê queria passeava. saber. A Maitê passeava nua, de cavalo, à la Lady Godiva, pela cidade de Araxá, e aquilo tudo criava um tumulto em Araxá e criava um tumulto muito grande no Brasil. Né? Aliás, no Brasil não, no mundo. Porque não só o Brasil teve a oportunidade de acompanhar as aventuras da maior cortesã da história das telenovelas brasileiras, a nossa Dona Beija, o mundo inteiro. Né? Tem histórias super interessantes da novela Dona Beija em outros países, que a própria Maitê me contou. Tem uma história que eu vou compartilhar com vocês, com você, Thiago, e com todos vocês que estão aqui, que é uma história deliciosa, que a Maitê foi para Cuba. Só um momentinho antes de Não você sei contar a se... história, deixa eu te interromper, porque o pessoal tem Hum, empolvoroso aqui nos comentários. ah, É, falando aqui. falando várias coisas aqui, chamando a Maitê de belíssima. O Edson Eduardo falou que crueldade que você não podia
ver a novela. O Edson é um dos colcheiros, hein? Oh, é? Maravilhoso. É. A Então, Margarida também falou a respeito sobre essa história. Só contar um pouco falar sobre eles, porque eles estão acompanhando aqui, eles gostam que a gente fale também sobre eles. Mas pode continuar é, sobre da- a história de Dona daqui a Beija. pouco eu vou fazer uma homenagem para os colcheiros, porque, sabe, esse grupo de fãs é um grupo incrível, e eu quero falar um pouquinho dos colcheiros depois. Sim, Eu estava falando, da história de Cuba. sim. Então, antes de falar da história de Cuba, só assim, porque a novela Dona Beija tem 35 anos que passou. A novela passou em 1986. E aqui eu tenho certeza que tem pessoas que nem eram nascidas nessa época, como é o seu caso, né, Tiago? Você não era nascido em Não, eu era 86, nascida, ou só nasceu tinha 2 anos. 2 anos. Então, Dona Beija é a história de uma mulher de Araxá, Minas Gerais, uma moça órfã que vivia com o avô e que aos 15 anos se apaixonara pelo Antônio Sampaio, ficou noiva de Antônio Sampaio, só que ela foi raptada pelo, se não me engano, o comendador, é isso? Como é o nome? Ouvidor Mota. Pelo, pelo Mota, exato. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija, porque tem muito tempo que eu vi essa novela. Então, Não, ela é tranquilo. raptada e ela se torna amante do Mota. Ela se torna amante do Mota e ela vê os policiais matarem o seu avô, que é a única pessoa que ela tem, e por vingança, quando o Mota sai nas suas viagens políticas e sociais, ela recebe homens em sua casa em troca de joias, em troca de fortunas, e ela vai criando ali o seu pé de meia, né? Aí esse Mota volta para Portugal, para a coroa, e a Beija volta para Araxá. Só que ela volta para resgatar o passado que ela deixou ali, sobretudo Antônio Uhum. Sampaio, que é o grande amor da sua vida. E quando ela volta a Araxá, ela percebe que o grande amor da sua vida havia se casado com outra. Não aguentou toda aquela pressão de uma mulher que foi raptada por um outro homem e se tornou escrava sexual desse homem. Aí ela volta e ela funda a chácara do Jatobá, que é um bordel, e ela recebe nesse bordel os homens desse não só de Araxá, mas de todas as redondezas, porque ela se torna famosíssima, e ela escolhe qual entre os convidados será o seu parceiro na cama, será o seu amante naquela determinada noite. E ela se torna riquíssima, poderosa, completamente admirada pelos homens e odiada pelas mulheres daquele local, né? E aí eu fiquei pensando, Thiago, é uma novela perigosa de ser veiculada num canal aberto, porque estamos falando de uma grande cortesã, Uhum. de uma mulher muito à frente do seu tempo, e a Manchete correu esse risco. Mas a beleza, a majestade da Maitê, assim, a ousadia com a elegância, deu a exata medida de uma heroína às avessas, mas de uma mulher que buscava, sobretudo, liberdade. Numa sociedade cheia de ranços, numa sociedade com, sabe, aquele jogo de aparência, eu preciso parecer aquilo que eu realmente não sou, cheia de preconceitos. Ela era uma mulher livre e ela buscava essa liberdade. E eu estava pensando, o que faz uma novela como essa, que foi o primeiro grande sucesso da Manchete, foi a primeira grande superprodução fora da Globo, de umas décadas para cá, né? A Tupi faliu, outras emissoras faliram e a Globo estava Sim. sozinha ali produzindo as suas novelas. De repente a Manchete entra, uma superprodução, foi a primeira novela da Manchete e já com uma produção caríssima, né? Porque é uma novela que retrata o século XIX, a primeira metade do século XIX, com figurino luxuoso, com uma cidade cenográfica gigantesca. O Adolfo Bloch era um sonhador, né? Era um grande visionário, e ele trouxe essa novela correndo todos esses riscos, apostou nessa novela, e a novela fez um sucesso estrondoso, chegando a ganhar em audiência da Globo em determinadas Uhum. ocasiões. O Brasil parava para ver a
a feiticeira do Araxá. Chegou a E aí eu fazer estava 40 pensando pontos assim, no Ibope também, batendo a 40 Globo. pontos. Pois é, olha que coisa. E aí ela foi para outros países e ela repetiu o sucesso em outros países. Ela repetiu o sucesso em Portugal, Portugal que ficou um tanto quanto, ficou receoso com a chegada de Dona Beija, com aquela mulher tão libertária, fez bastante sucesso em Portugal, fez sucesso em países mais fechados. Em Cuba, que é a história que eu queria contar para você, que é uma história que a própria Maitê me contou, Maitê foi convidada para o lançamento da novela lá, se não me engano, junto com Erval Rossano, que era o diretor da novela, Sim. e a Maitê desfilou em carro aberto pelas ruas de Cuba, pelas ruas de Havana, capital de Cuba, e as Havana, pessoas Unaná. gritavam. E as pessoas gritavam o nome da Maitê, e a Maitê do lado de quem? Do Fidel Castro. Castro. E assim, que ela sentia super poderosa porque ela foi recebida pelo Fidel Castro. E assim, o país, Cuba, mudou o horário de exibição da novela, porque na hora de Dona Beija, o país parava. E tem histórias incríveis de países em guerra que, no momento de Dona Beija, havia um cessar-fogo. Ninguém guerreia com ninguém nesse momento, porque nós vamos assistir Dona Beija. Depois, a gente volta a fazer guerra. Nesse momento, é deleitar com a beleza da Maitê Proença, nessa novela, que foi baseada em 2 livros, em 2 obras literárias. Esse aqui é Dona Beija, a Feiticeira do Araxá, Sim. do Thomas Leonardos, e esse aqui, maravilhoso, que é A Vida em Flor de Dona Beija, do Agripa Vasconcelos. Então, é uma obra que retrata uma mulher que, de fato, existiu. Há algumas controvérsias, mas há registros da existência dessa mulher, uma mulher muito bonita, muito desejada, muito temida também. Verdade. Você falando sobre a história do Fidel, me fez lembrar que eu li algumas coisas a respeito, que ele chegou até mesmo a ser ridicularizado pelos seus opositores por praticamente ovacionar uma novela, né? Tipo assim, um estadista, ou o nosso presidente, tipo assim, falando de novela, não tem mais o que fazer, né? Foi bem interessante. Mas quando você estava falando a respeito sobre Dona Beija, e falando sobre esse poder que ela construiu através da sua beleza e também da sua inteligência, eu te faço uma pergunta, Adilson. Você acredita que a Dona Beija, que foi contada ali na novela, ela comprou o respeito das pessoas de Araxá ou ela conquistou? Qual é a sua opinião a respeito? Então, na verdade, assim, eu acho que as duas coisas valem. Tanto comprar o respeito, quanto conquistar o respeito valem para esse caso. Porque, assim, a Dona Beija, ela era muito odiada pelas mulheres, porque os seus maridos saíam de casa para ir dormir com a feiticeira de Araxá lá na chácara do Jatobá. Ela encantava, era uma espécie de feitiço para os homens, e ela recebeu, por exemplo, em determinado momento, ela recebeu uma bandeja com cocô. Uma senhora da sociedade chegou e falou assim, tá aqui, isso é para você. Dona E ela Augusta. viu aquele ela viu aquele presente, ela olhou aquele presente, ficou um pouco horrorizada, e ela pegou flores, rosas, as suas rosas favoritas, e devolveu rosas de presente para Dona Augusta e disse assim, você oferece aquilo que você tem. Então você percebe que, ao mesmo tempo, aí você percebe claramente que ela conquistou a, a, o apreço daquela sociedade, mas em determinados momentos ela comprou esse apreço, porque assim, ela tinha dinheiro, ela conquistou muita fortuna, e quando ela não era bem aceita em determinados espaços sociais, ela ia lá e falava assim, não, por que eu não sou aceita? Eu quero sim. Na igreja, por exemplo, ela é uma figura que teve uma formação religiosa bem consistente, ela ia à igreja, ela teve uma formação religiosa, ela participava do coral da igreja, e de repente, quando ela volta como a cortesã, ela é proibida de entrar na igreja. Aquele espaço que fez parte da formação dela. E ela fala assim, mas que hipocrisia é essa? Por que eu não posso fazer parte dessa igreja? E ela não só entra, como ela também
faz com que as outras prostitutas entrem e sejam aceitas por aquela sociedade. As fregas, né? Como chamava na As novela. fregas. Interessante Exatamente. você falar sobre isso, que as fregas elas sempre sentavam atrás, né? A Beija era a única que tinha o aval do Padre Aranha para poder sentar à frente e mais. Ela podia sentar à frente e ela podia entrar com seus escravos, que naquela época os escravos não entravam na igreja, não tinham esse privilégio, né, digamos assim, de comungar junto com os brancos. Então ela realmente fez história. Algumas pessoas estão Sim. falando aqui nos comentários, à medida que você vai falando, a Margarida está falando que a Beija ela era revolucionária para o seu tempo, assim como você falou, né? Sim. A Roseli tá te chamando, falou assim que você é o mestre dela e ela é sua fã. Você conhece a Roseli? A Roseli é a coordenadora geral do curso de letras da Universidade Paulista. É Ah, uma mulher sim. super poderosa, escritora, uma escritora super competente. Eu sou apaixonado pela professora Roseli Gimenez. E também teve Fico outro feliz que a comentário Roseli aqui. esteja aí. Ela está aqui. E tem outro comentário que é da Marisa Regina Paixão. Ela fala que a Beija ela era invejada. Eu queria conversar com você a respeito disso. É muito comum. Então, a Marisa Oi, é a pode falar. diretora do ICS. A Marisa sabe assim, importante. Aham. Suba mais alguns degraus, porque a Marisa é importante, 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 importante. É a diretora do ICSC. É Ah, aquela mulher que sim. você chega e fala assim, puxa vida, estou aqui diante de uma mulher de fato importante. E está aqui me prestigiando, olha que delícia. Ó, que ótimo. Um abraço, um beijo, Marisa. Muito obrigado pela sua presença. Ela escreveu aqui que a Beija era invejada. E uma coisa eu acho muito interessante que aconteceu em Dona Beija, e a gente vê, é muito comum, mulheres, quando uma mulher se desponta, né, ela tem um sucesso muito grande, é muito comum as outras mulheres atacarem aquela mulher justamente pela posição que ela está ocupando ali. Com os Então, homens às vezes acontece, mas eu acho que as mulheres são um pouco mais duras umas com as outras, né? É o que é aconteceu uma também em Araxá. competição, né? O Sim. que você acha a respeito disso? Porque quando Beija volta, os homens, óbvio, ela é bela e tudo mais, mas ela não é tão atacada pelos homens assim quanto pelas mulheres, né? Inclusive pelas próprias fregas. Sim. Porque ela é uma grande ameaça. Eu costumo dizer assim, como a Beija é uma cortesã, mas é uma cortesã que possui dinheiro, ela tem o poder de escolher o que ela quer, o que ela não quer, qual homem ela leva para a cama. Então, ela é uma ameaça para aquela sociedade do século XIX, de mulheres que precisam ser castas ou fingir-se castas diante da sociedade, e uma mulher libertária, uma mulher é, à frente do seu tempo, é uma grande ameaça. E principalmente para a Aninha, que é a esposa do Antônio Sampaio, porque a Aninha sabe que a grande paixão do seu marido não é ela. A grande paixão é aquela paixão da infância, que é a Dona Beija. Aliás, o primeiro capítulo da novela mostra já esse triângulo amoroso. Antônio Sampaio, vivido na novela pelo grande Gracindo Júnior, Uhum. e ali, de um lado, a Beija, ainda criança, que queria ser vivida pela Maite Proença, e do outro lado, a Aninha, que foi defendida pela Bia Seidel. Então, assim, ele tem ali o protótipo da mulher perfeita para o século XIX, de acordo com os padrões da época, e uma mulher que encanta, que seduz, que leva os homens à loucura. Então, é claro que essa mulher que leva os homens à loucura, que tem todo esse poder de sedução e essa liberdade, vai causar aí um grande alvoroço na vida dessas mulheres. E aí ela também é invejada pelas fregas, porque as fregas vendem o corpo, mas elas não têm o direito, o poder de escolher quem elas querem levar para a cama. Na verdade, é o que sobra para elas. Porque os homens que vão para lá são aqueles homens que não são os escolhidos da Beija. Uhum. A Beija escolhe sempre a nata, sabe? Creme de la creme daquela sociedade. Ela faz isso por vingança. Mas é uma vingança, Sim. e por dinheiro, claro,
mas é uma vingança que traz para Beija um vazio existencial muito grande, porque ela faz tudo por vingança, porque ela não tem o único homem que ela gostaria de ter, que é o Antônio Sampaio, que é de uma família tradicional, então ele não pode ter aquela mulher. Mas aí nós sabemos que essa paixão vai falar mais alto, e embora a novela tenha sido exibida em 86, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que as pessoas busquem as cenas que vocês colocam aí no grupo Novela Dona Beija, porque tem coisas maravilhosas. E aí é o que eu trouxe para vocês, ó. Vai aparecer invertido aí para vocês, mas olha só, chamadas da novela. Eu visitei algumas pastas que eu tenho, material que eu falei para você, né? Eu sou o maior colecionador de material da Maite Proença do Brasil, quiçá do mundo. Então não fica eu trouxe, falando ó. isso não, senão as pessoas vão ir na sua casa te visitar. Olha lá, Assim, hein? mas pode vir. Ó. Que Desejo e lindo. frustração nas noites do Jatobá. Quem a Beija escolherá? Ela recebe todos, mas só convida um para ficar. Quando será a vez de Antônio? De segunda a sábado, às 21h20, na Manchete. Aí tem, eu vou mostrar algumas coisas aqui agora. Aí tem, ó, Dona Beija, o convite para assistir a essa grande novela. Olha que material. E aí eu tenho aqui, eu tenho algumas capas de revistas. Essa, por exemplo, é do Chile. Fala de Dona Beija. Eu tenho aqui o Amigão, da revista Amiga. Tem aqui a chamada de estreia da novela no dia 31 de março. Essa daqui também é do Chile, ó. Oh, Já que viu? lindo, gente, essas imagens. Tem uma aqui, eu nem sei qual é o país. Olha, contigo, amiga. Gente, coisa linda. Isso Essa aqui tudo é de você comprou Portugal, na ó. época? Isso tudo eu comprei. Essa é de Portugal. Eu comprei algumas coisas na época e depois nas redes sociais, nos sites de compra, sabe? Eu tenho um acervo gigantesco. Pode mostrar mais, você tem Da Dona mais? Beija. Ah, tem Pode bastante coisa mostrar, aqui, ó. queremos ver, tá lindas as imagens. Estão lindas. Tem, ó, essa capa aqui é muito legal, Ah, eu amo essa foto. da Sétimo Céu. Tem aqui uma matéria de jornal noticiando a morte do Erval Rossano. Olha. Deixa eu colocar aqui mais distante. E aqui fala da morte do diretor da novela e mostra todas as personagens literárias que foram importantes na carreira desse diretor. Olha que legal isso, ó. Maite Proença faz nova revolução em Cuba com sucesso de Dona Beija. Revolução em Cuba. Ela Nossa. fazia Cuba parar durante a novela. E tem uma revista de informação brasileira antiga, que é Fatos. Lindíssimo. E aqui é só algumas coisas, poucas, mas assim, o acervo é gigantesco. E não é só de Dona Beija, é da Maitê. A Como Lígia um todo, Mena, assim, sabe? a Lígia Mena está falando aqui com você que você precisa fazer uma exposição. É uma boa ideia. A Lígia tem ótimas ideias. A Lígia é minha coordenadora também do curso de letras. Ela diz assim para mim, não sou mais coordenadora, ela vai ser sempre a minha coordenadora do curso de letras. E os saraus literários da Unip, nós fazemos juntos, nós organizamos juntos. A Lígia fala assim, Adilson, vamos pensar no sarau para os alunos do curso de letras, e a gente faz juntos o sarau, e são, assim, mega festas, assim, na universidade. Que lindo, que lindo. Muito obrigado, Só Lígia, pela pessoas participação queridas, na ó. live, viu? Um abraço para você. Adilson, é o seguinte, eu sei que você tem nutre um grande amor pela Dona Beija, pela Maitê, mas pensando no enredo da novela e nos outros personagens que têm as suas histórias contadas, eleja para mim, tirando a Dona Beija, porque eu já sei que ela já está lá no topo, no primeiro lugar,
Então, imaginamos que ela não está no páreo agora. Eleja para mim 3 personagens que você gosta muito da novela e por que que você gosta deles. Eu gosto do Sérgio Brito, porque ele é um dos maiores atores do Brasil de todos os tempos. Padre Sabe Aranha. aquele ator que, sabe aquele ator que te emociona? Eu tive o prazer de ver o Sérgio Brito no teatro e ele em cena, ele conseguia fazer com que todas as coisas ao redor não tivessem a mínima importância, porque era o próprio Sérgio Brito que chamava a atenção. Então, o Sérgio Brito é um dos grandes atores, foi já falecido, mas continua sendo um dos grandes atores do Brasil. Eu gosto muito também da Arlete Salles. Arlete Genoveva. Salles é uma... Sim, ó, vai lembrando os nomes aí, porque eu não lembro o nome de todo É mundo, porque né? algumas pessoas Eu talvez não vão gosto conhecer os muito, atores, vão conhecer só o nome do personagem. Aí você vai falando, eu pois vou é, eu, parafraseando. vai falando o nome da personagem que eu falo o nome do ator. Tá Eu bom. gosto muito da Maiara Magre, Maria. Maiara Magre, que foi mulher do Herval Rossano, né? Uhum. No final da vida do Herval, ela foi a mulher dele, a Maiara Magre é maravilhosa, e eu gosto muito do Gracindo Júnior. É o Acho o Antônio. Gracindo um ator maravilhoso, e ele tem uma química com a Maitê que é incrível. Eles fizeram juntos a Marquesa de Santos, e eles fizeram juntos também o Salvador da Pátria, que está no Viva agora. Você falando Uma sobre bela química. Acho isso... que Desculpa, pode continuar, perdão. sim. Então, só para falar de alguns personagens assim. Mas o elenco de Dona Beija é um elenco assim estelar. O próprio Herval levou vários globais que trabalharam com ele na novela A Gata Comeu. Então, ele saiu da Globo, ele fez A Gata Comeu, que era uma novela das 18 horas, e ele pegou a trupe dele, aquela turma dele ali, e trouxe para a Manchete, além de outros atores. E quando ele assumiu a direção, quando ele se imbuiu desse projeto, que é a novela escrita pelo Wilson Aguiar Filho, com colaboração luxuosíssima do Carlos Heitor Coni, que é um grande jornalista, um grande escritor, uma figura admirável. O Herval assumiu a direção geral da novela, e quando o Herval assumiu essa direção, houve uma grande dúvida com relação a Maitê Proença, como a protagonista da novela. Por quê? Você sabe? Você já me contou, né? Você já me Mas contou. finge que eu não te contei. Ah, eu Finge que não eu não sei te não. contei. Você fala assim, não, pois é. Eu não faço a mínima O ideia. Herval, o Herval dirigiu a Maitê em As Três Marias, que foi a estreia da Maitê na Globo, uma adaptação do romance da Raquel de Queiroz. E a Maitê, que tinha feito uma novela na Tupi, Dinheiro Vivo, foi contratada pela Globo, contratada como grande estrela. Ela exigiu assim um alto salário para sair da Tupi, e ela veio para fazer uma novela das 9, na época das 8, da Janete Claire, Coração Alado. Ela faria um papel importantíssimo em Coração Alado. Ela sofreu um acidente, ela ficou um tempo de molho, e ela foi uma das protagonistas de As Três Marias, ao lado da Glória Pires e da Nádia Lippe. Ela menos experiente do que as outras duas, e ela sofreu muito nas mãos do Herval Rossano. O Herval gritava, o Herval agredia, e ela sofria, e ela chorava, e ela chegou um determinado momento que ela falou assim, eu não quero mais fazer isso, eu quero sair. Ela pediu para sair da novela. O Herval, não, você vai ficar, e foi uma confusão. E quando o Herval surgiu como grande diretor da novela Dona Beija, houve uma dúvida, e a imprensa noticiou isso na época, se a Maitê faria esse papel. Cogitaram até a Bruna Lombardi também, mas a Maitê chegou para o Herval, numa conversa muito franca, e disse assim, Herval, é o seguinte, eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito em você, mas eu vou pedir, por favor, sem agressões, vamos ser cordiais. E o Herval foi um grande cavalheiro, foi uma figura absolutamente encantadora. A Quando você fala Maitê me agressões, conta você diz isso, verbais, né? Aquela discussão. agressões verbais. Porque a Maitê em As Três Marias era muito crua ainda, sabe? Ela tinha feito um único papel na Tupi, em Dinheiro Vivo, novela do Mário Prata,
E ela veio já como protagonista, ao lado de Glória Pires, que já tinha muito mais experiência, e da Nádia Lippe. E aí essas agressões verbais fizeram a Maitê questionar a, a própria carreira. E aí em Dona Beija, ela disse que em Dona Beija ela descobriu que é aquilo realmente que ela queria fazer. Foi em Dona Beija que ela se descobriu atriz. E aí houve uma parceria absolutamente incrível. O próprio Erval Rossano fez declarações muito carinhosas da Maitê, e a Maitê também, declarações muito carinhosas do Erval Rossano. Enquanto você toma sua água, eu quero só Olha, reforçar aqui. Ó, gente, até a água dele tem Maitê, gente. Que lindo. É você e ela? Eu não consigo eu e ver. a Maitê, um presente, acho que não está dando para ver, né? Um Tá dando presente mais ou dos menos. alunos do Dá curso uma de virada Direito, ó. assim pra gente ver essa foto melhor. Isso. Ó, Aqui. Deu pra ver mais ou menos. Isso. é aqui a Maitê, ó. É muita mão envolvida, né? Foi um presente dos alunos do Direito da Unip. Que ótimo. É só parafraseando você aqui, a frases motivacionais felizes, que eu sempre esqueço o nome dele, você recorda? Eu sempre esqueço. É o Vilemar. Vilemar, um abraço para você. Desculpa esquecer seu nome sempre. É que só vem com o título do seu Instagram. Ele fala aqui que a Dona Beija seria feita na Globo em 1983, mas o projeto foi abortado. Você também sabe coisas a respeito? Quer falar a respeito? Adilson. Eu sei tudo, né? Nosso Então, oráculo. em 1983, a Globo recebeu esse projeto, que era o projeto de uma minissérie, para o horário das 22 horas, de Dona Beija. Ainda sem o I, era Beija. Assim como está escrito aqui no livro do Agripa Vasconcelos, ó. Dona Beija. E aí a BIJA. Globo, BEJA. E É aí a isso Globo mesmo. já cotou a Maitê para fazer o papel principal, porque a Maitê estava estourada na Globo com a novela Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu, e com aquela beleza toda que a Maitê tinha em 83, e a Maitê já foi cotada. Além do nome da Maitê, surgia também ali na matéria, foi uma matéria que saiu, se não me engano, na Amiga, e falava da possibilidade de Bruna Lombardi para o papel de Dona Beija. Mas o principal nome era da Maitê, só que a Globo achou o projeto muito caro. A Globo não apostou em Dona Beija, achou que era muito caro, dispendioso, porque era só uma minissérie e uma estrutura gigantesca. E aí, em 86, a Manchete abraçou. Eu sempre falo assim, a Manchete abraçou porque o Adolfo Bloch, o dono da Manchete, era uma espécie de Dom Quixote. Sabe assim, Dom Quixote? Que é esse visionário, esse Uhum. louco maravilhoso que assume riscos. E o fato de ser Dom Quixote tanto vai para o bem, e aí sucessos como Dona Beija, Pantanal, Chica da Silva, a história de Ana Raio, Zé Trovão, Carmen, Corpo Santo, várias novelas da Manchete, Cananga do Japão, várias novelas que deram certo, mas como Dom Quixote, sabe, passos maiores do que as próprias pernas, Uhum. isso também foi o fim da Manchete e o fim dos blocos. Pena, né? Às vezes é preciso esses sonhadores para nos possibilitarem sonhos tão maravilhosos como esses sonhos, como Dona Beija, ou novelas mais antigas da Globo, porque hoje assistir novela já não dá mais o prazer que dava antigamente, sabe? Uhum. Quando eu vejo, por exemplo, O Salvador da Pátria, que está passando no Viva, e não por acaso também com a Maite Proença no elenco, eu fico pensando assim, onde estão os autores com a capacidade, por exemplo, do Lauro César Muniz, do Manuel Carlos, do Gilberto Braga, que tem, sabe, diálogos contundentes, verdadeiros, que fazem realmente sonhar. Eu fico pensando nisso. Verdade, concordo com você. Hoje, novela é sinônimo muito mais de dinheiro e status e fazer celebridades do que propriamente fazer as pessoas terem um acesso direto à arte. Nós recebemos uma Sim. mensagem aqui em espanhol. Eu gostaria de ler porque temos também seguidores latinos aqui ou que falam em espanhol. Sim. Aqui é da Sim.
Quisqueya. Não sei se é assim que fala o seu nome, meu bem. Se for, depois você me corrige. Ela diz: Me encanta essa telenovela en la actualidad. La estoy viendo de nuevo y la he visto 3 veces o 4 con esta. Quando me acuesto, é isso que eu hago. Então ela fala que ela vê a novela, né, de 3 a 4 vezes, já viu a novela 3 a 4 vezes, quando ela vai dormir, ela sempre assiste. Besos desde Brasil para ti. E aí Adil, eu fico pensando pode assim, continuar. aproveitando a fala dessa nossa espectadora, latina, né? Sim, Espanhola, talvez, não sei. não Enfim, sabemos. eu fico pensando assim, eu estava pensando na questão do sucesso na Beija aqui no Brasil e no exterior. E eu estava associando com as grandes obras de arte. Vamos pensar literatura, cinema. O que faz um filme, um livro, ser eterno? É exatamente a temática. Sabe essa temática do ódio, do amor, da vingança, da solidão, dos desejos? Então, assim, quando a Dona Beija traz de forma bastante intensa o amor, o ódio, a vingança, o poder e o próprio sexo, isso ultrapassa fronteiras, ultrapassa barreiras. Isso fala forte no coração de todos nós brasileiros, isso fala forte no coração dos portugueses, isso fala forte no coração da República Dominicana, isso fala forte no coração dos russos. É o mundo inteiro, porque estamos falando de temáticas universais e de uma forma que a novela trouxe muito bem construída. Então, assim, você tem a, a figura da Beija, a figura central da novela, uma mulher que luta contra todos e contra tudo para ser reconhecida como figura, como sujeito. Sabe, sujeito. Nós estamos falando do século XIX, primeira metade do século XIX. E aí eu vejo essa novela hoje, eu vejo como ela não envelheceu, como ela continua atual, porque ela fala de questões que são muito ricas e fundamentais e essenciais para qualquer ser humano de qualquer época. Está falando de poder, está falando do empoderamento feminino, da necessidade que a mulher tem de buscar, de cavar, na verdade, cavar o seu espaço numa sociedade que é toda feita contra ela. Porque realmente é com muita insistência que as mulheres cavam seu espaço para poderem ser ouvidas pela sociedade, para poder ter o direito de ser. Essa é a grande questão. Isso é muito caro, é essencial para qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, em qualquer momento. E aí a gente vê a novela e percebe assim, puxa, 35 anos se passaram e como isso tudo ainda é tão latente, é tão forte em nós, como isso ainda bate em nós de uma forma tão verdadeiramente, sabe? Verdade, concordo com você. Vou aproveitar esse tempo para responder 2 perguntas. A primeira, Sim. me relembro o nome dele, que eu sempre esqueço, ele não coloca aqui, mensagens motivacionais felizes. É o Vilemar, não é isso? Vilemar, Vilemar. Vilemar, isso. ele pergunta que por que a imagem da novela Dona Beija, do SBT, é inferior à imagem da novela que passa em outros países, em países latinos, porque a novela foi transmitida em outros países. É o seguinte, respondendo para o Vilemar, para quem quiser saber um pouco mais, a novela, quando passou no SBT, ainda não era a qualidade HD, né? Essa conversão foi feita em 2015 pela empresa VIP 2000. Então, essa empresa, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, né? Ela fez a conversão de Chica da Silva, Pantanal, Dona Beija e creio que Mandacaru eles começaram, mas não terminaram. Então, Sim. eles fizeram essa conversão para HD e a novela foi vendida para vários países, Venezuela, Chile, e aí foi um grande sucesso lá. A primeira E no exibição não foi... SBT passou, Pode falar, e desculpa. no SBT passou em 2009. Então Isso, é anterior a essa conversão. exato. Então, quando ela passa em canais a cabo, você tem uma imagem em HD, né? Na verdade, é uma conversão para Sim, HD, não é exatamente sim, HD. sim, Então, é por isso respondendo o Vilemar aqui. E uma pergunta para sim, você. Ah, sim. deixa eu ver aqui, eu perdi a pergunta dela.
o nome dela. Mas enquanto eu vou procurando aqui, já vou te fazendo a pergunta. Ela pergunta Sim. se você acredita que a novela Dona Beija teria um mesmo sucesso se a protagonista não fosse a Maitê? Eu acho que a resposta já é esperada por todos. Não, não e não. Eu não quero a Bruna Lombardi, eu não quero a Cristiane Torlone, eu não quero a Lúcia, eu quero a Maitê. Então, se não fosse a Maitê, eu estaria extremamente triste e não estaria aqui nesse momento. Não teria o mesmo peso, não. Porque a Maitê é uma grande atriz e é uma figura, uma história de vida muito interessante. E isso a gente percebe no olhar dela, numa tristeza no olhar dela, e na força, porque a Maitê, ela precisou cavar, de fato, esse espaço dela também, buscando, sabe, motivos para viver e para ser feliz. Ela diz assim que ser feliz é uma busca constante, porque seria muito fácil para ela, sabe, se deprimir por causa da história da mãe dela, do pai dela, que eu não vou contar aqui, quem estiver assistindo pode depois buscar isso, mas assim, ela seria facilmente uma pessoa muito depressiva, deprimida, para baixo, culpando o mundo pelas suas desventuras, e não, ela buscou exatamente nisso a força para se construir uma mulher forte, uma mulher muito verdadeira, e aí eu percebo isso nos papéis que ela representa. Nós estamos falando, sobretudo, de Dona Beija, que é a temática da nossa live, mas assim, ela mostra isso em outros papéis que ela fez na Globo, por exemplo. Você Então, chegou não, no. de jeito nenhum. Não. Quem fez a pergunta foi a Margarida. Quero agradecer a Margarida, está sempre participando aqui. Margarida Bico, tá nos comentários aqui, mandando coração e tudo mais. A É, Margarida é ótima. Se eu não me engano, a Margarida é de Portugal. Não Ah, tenho é? certeza, mas eu acho que é de Portugal. Não tenho Margarida. certeza. Conta pra gente aí nos A Carla comentários, Carapeto é de Margarida. Portugal. A Carla é, com certeza, né? A Carla Adilson, é maravilhosa. é o seguinte, você chegou no ponto que eu tava doido para te perguntar, vou fazer a pergunta agora. É o seguinte, na live com o Breno Bonin, que fez o Joaquim Botelho na novela Dona Beija, ele Sim. fala que existe um estigma, né, segundo ele, um estigma para aquelas pessoas que fizeram Dona Beija. Que depois de Dona Beija, ninguém conseguiu alcançar o mesmo sucesso. Essas palavras que ele utilizou. Você acredita que realmente Dona Beija é o grande sucesso disparado da Maitê? É o papel que realmente que tornou ela quem ela é, essa referência para tantas pessoas? Ou você discorda dessa declaração? Eu discordo. E eu discordo com relação a Maitê e com relação a outros atores da novela. Tem atores lá que fizeram papéis memoráveis em outras novelas posteriores na Globo. Só a Bia Seidel, por exemplo, fez um papel numa novela chamada O Sexo dos Anjos, que ela fazia a morte. E a personagem dela tinha um impacto, assim, que até hoje eu lembro da Bia Seidel fazendo a morte na novela O Sexo dos Anjos. E com relação a Maitê, eu não considero, é o papel de maior destaque dela na TV, mas eu não considero o melhor papel da Maitê. Eu acho que depois disso, ela foi assumindo, ela foi tendo muito mais consciência da Maitê atriz, e ela foi tendo a possibilidade de poder escolher os papéis que ela queria fazer. Ela não aceitava todos os papéis que lhe davam, ela escolhia. Isso talvez tenha criado algumas desavenças dentro da Globo, dela com alguns diretores, mas a Maitê foi Helena, na novela do Manuel Carlos Felicidade, e a Helena tinha um lirismo, sabe aquela ideia de uma personagem que é a mocinha, mas que é uma mocinha incorreta, que é uma mocinha cheia de defeitos. Ela vai tirando aquela dualidade entre o bem e o mal, e ou você é boa ou você é má, e traz uma personagem que é, ao mesmo tempo, essas duas faces muito conflitantes. A Helena, feita pela Maitê em 1991, se tornou muito querida, assim como Dona Beija. Felicidade tem assim muitos fãs espalhados pelo mundo para essa personagem, que é um texto primoroso,
do Manuel Carlos, e um texto baseado nos contos do Aníbal Machado, que é um escritor de Minas Gerais, também maravilhoso, que deu uma verdadeira obra-prima. Então nós temos Felicidade, nós temos O Salvador da Pátria, que é uma novela do Lauro César Muniz, que ela faz uma professora, a professora Clotilde, a professorinha linda, maravilhosa, que se apaixona por um matuto, que é papel do Lima Duarte. E essa relação cênica entre o Lima e a Maitê deu tão certo na novela que eles nem eram assim, aparecia primeiro nos créditos o Francisco Cuoco, a Beth Faria, José Wilker, Maitê Proença. Só que ela engoliu, assim, sabe, os outros atores, e ela se tornou... Quando a gente pensa em Sassá Mutema, quando a gente pensa em O Salvador da Pátria, na cabeça vem Lima Duarte, magnânimo, incrível como Sassá Mutema, O Salvador da Pátria, e a professorinha. E essa relação de amor de uma mulher muito bonita com um matuto semi-analfabeto. E esse papel também é um papel assim, de grande destaque. E aí, mais recentemente, a Maitê fez uma novela do Mário Teixeira, que é Liberdade, Liberdade. Foi agora há pouco tempo, o último papel que ela fez na Globo, antes da demissão. E ela fez uma Dionísia incrível, uma mulher que era muito cruel com os escravos, mas que à noite, às escondidas, quando as luzes se apagam, revela a mulher que tem desejos sexuais por esses escravos. E aí ela se despe, sabe? Ela usa uma peruca branca, que é símbolo de um poder, de uma posição social. E lá ela tira aquela peruca e ela mostra um cabelo curtinho, encurtado, de uma mulher cheia de feridas internas. Então foi um papel primoroso da Maitê em Liberdade, Liberdade, e que lhe trouxe também, sabe, esse papel abriu muitas feridas na Maitê. Teve uma cena que ela matava o marido e ela enterrava o marido na parede, ela emparedava o marido. Ela prendia o marido morto na parede, ela fechava com barro a parede. E o diretor falava assim, mais forte, mais forte, mais forte. E chegou um determinado momento que ela falou assim, não aguento. Porque ela começou a lembrar da sua própria vida, sabe? E ela se esgotou muito naquela cena. Mas a cena ficou... Edgar Allan Poe, né? Sim, e a cena ficou linda. Eu falei de O Salvador da Pátria, que é uma novela que está passando agora no Viva, e eu assisto, e eu vejo que novela linda que é aquela escrita pelo Lauro César Muniz, e tem uma cena que a Maitê faz com Lima, que nesse período, em 89, o pai da Maitê estava muito doente, ele morreu em 89, e o Lima era o confidente da Maitê. Ela não dividia essa dor pessoal com ninguém mais, só com Lima. E na morte do pai, ela gravou uma cena, e o Lima sabia que o pai da Maitê tinha acabado de morrer, e o Lima tinha um texto para falar, e ele não conseguiu falar o texto, ele soltou grunhidos. O diretor deixou aquela cena caminhar, 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 e aquela cena foi ao ar. Uma cena em que o Lima tenta pronunciar, balbuciar algumas palavras, e só sai grunhidos. Era muito intensa essa cumplicidade da Maitê com Lima naquela novela. Então não é. Dona Beija é talvez o papel mais conhecido da Maitê. Foi em Dona Beija que ela sentiu prazer pela interpretação. Ela soube que ela queria realmente ser atriz, mas a Maitê teve momentos grandiosos na Globo. Ela teve, a novela Dona Beija teve uma reprise, inclusive foi uma das perguntas aqui, acho que também foi do Will, esqueci. Well Calazans. Well Calazans. Não foi ele, das mensagens motivacionais, sempre esqueci o nome dele, ai meu Deus. Vilemar. Vilemar, vou esquecer seu nome, perdão. Nós sabemos que a Maitê não ficou tão feliz com a reprise de Dona Beija no SBT, não. Eu também não fiquei, não. Pois é, você que é próximo a ela, você que já leu muito a respeito, por que dessa infelicidade? Foi por causa das cenas de nudez, na sua opinião?
Não, foi por causa de direitos de imagem, né? Porque o SBT, embora o SBT colocava sempre uma mensagem no início e no final, caso algum ator tenha algum débito ou, enfim, alguma questão judicial, procure a emissora. Mas, assim, muitos atores não receberam os direitos com a venda da massa falida da Manchete, e aí ele traz uma novela dentro de um contexto e coloca numa emissora como a SBT, que é uma emissora que não respeita horário, sabe? A novela vai às 22, de repente a novela vai às 23, virou uma bagunça muito grande. Uhum. A Maitê não ficou feliz com essa reprise, não por causa da nudez. A Maitê disse que a nudez, quando ela tem um contexto e quando ela é bem usada, não há problema nenhum. Ela disse assim que quando ela fez Dona Beija, ela pediu para o Herval para participar da edição das cenas de nudez. Que ela aceitava, ela não quis dublê, ela topava a cena desde que ela pudesse participar ativamente sabe, da edição, da montagem da cena, porque estava tudo dentro de um contexto. Então, era bonito de se ver. Era uma nudez linda de se ver. Falando dessa questão da nudez, a Maitê diz assim que tudo que é acordado entre as partes não sai caro. Teve uma situação que a Maitê me contou, de um filme que ela fez na Amazônia, um filme chamado A Selva, é uma produção Brasil-Portugal, se não me engano, Brasil-Portugal-França, e ela era a protagonista desse filme, e o diretor fez várias tomadas da Maitê tomando banho numa banheira. Então fez tomada aqui, tomada ali, imagem aqui, e a Maitê tomando banho. E quando o filme foi exibido, já nas salas de cinema, dava a sensação de que a Maitê estava se masturbando. Ela disse que ela se sentiu completamente ofendida porque em nenhum momento a direção disse que essa era a intenção da cena. Então, assim, ela falou assim, caso o diretor tivesse dito para mim, olha, nós vamos fazer uma cena de masturbação. Tudo bem? Você topa? E ela disse, se tivesse dentro de um contexto, ela toparia sem nenhum tipo de problema. Ela não tem esse puritanismo, ela não tem esse falso moralismo, ela não tem problema com a nudez, desde que ela seja dentro de um contexto e desde que haja um acordo estabelecido entre as partes. Ela se sentiu ofendida porque isso não foi falado antes. Certo. Aqui nos comentários, o Marcelo Borges, que faz parte da família do Renato Borges também, que fez o Fortunato na novela Dona Beija, ele falou que algumas pessoas não receberam, né? Mas, em suma, a novela foi toda picada no Aliás, o SBT. Renato também é um ator que eu tiro o chapéu, sabe assim? Um ator Maravilhoso. sabe, um A maior, maravilhoso. Ele realmente é. Eu sou fã do Fortunato, adoro o Fortunato. Principalmente o texto do Fortunato, eu acho incrível as coisas que ele fala. E realmente te leva assim para um outro grau da novela. Eu amo os textos do Sim, Fortunato. A novela foi toda sim. picada pelo SBT em 2009, né? Chegando aí a partir do capítulo 50, 60, só corte, corte, corte. Quem já conhece a novela já sabe que muita coisa deixou de passar. Como é que você encarou esses cortes? Você chegou a acompanhar a reprise? Então, a reprise passou à noite e eu dou aula, né? Em 2009, eu estava presencialmente na universidade, não consegui acompanhar. Acompanhava as publicações, né? Revistas, as notícias que saíam, mas a novela não conseguia acompanhar. Eu acompanhei reprise em 88, na própria Manchete, depois 92/93 também. E a novela ela não foi líder de audiência. A audiência, na verdade, segundo o SBT, não era tão boa assim, era baixa. Por que você acha que isso aconteceu? Por exemplo, Chica da Silva, que era também da Manchete, teve uma audiência boa quando passou, uma audiência alta, mas no SBT, na reprise, teve uma audiência muito boa e aumentou o público da novela. Só que Dona Beija, com isso, não aconteceu com Dona Beija. O que você acha que Porque a pode ter qualidade, acontecido? porque a qualidade da imagem não era boa, porque houve muitos cortes, então, em um determinado momento, não dava para entender mais a história. Então, qualidade da imagem, os cortes e a mudança de horário que o Silvio Santos insiste em colocar. Então, assim, a novela vai ao ar às 22 horas.
Sem nenhum aviso prévio, a novela vai ao ar às 23 horas. Sem um aviso prévio, a novela vai ao ar, sei lá, no dia seguinte. Esse desrespeito com o público cria um certo afastamento do público, sabe? E o SBT, infelizmente, também já teve novelas que eu considero muito boas, algumas poucas, mas com relação à Dona Beija, houve esses problemas. Pelo menos 3 problemas eu pontuei aqui, mas a gente poderia colocar outros problemas aí que caberiam também. Entendi. Se você pudesse escolher um personagem de Dona Beija que você gostaria de ser, qual personagem que você seria? O Gracindo Júnior, eu ia beijar a Maitê. Antônio Sampaio seria. O grande amor da Maitê. Você seria sortudo, hein? 2 mulheres lindas, Bia Seidel e Maitê Proença caindo aos seus pés. Sim. Ia ser muito bom. Muito bom. E qual personagem? Então, pode falar. Eu posso contar uma história que aconteceu com a Maitê, comigo também? Sim. Dividir com as pessoas. Aí uma história, não é uma história televisiva. 2 histórias que eu acho que os fãs da Maitê vão gostar e as pessoas aqui também vão gostar. A primeira aconteceu em Joinville. Joinville, Santa Catarina. Nós fomos para Joinville, nós fomos convidados por uma editora que fez o lançamento do meu livro e o lançamento do livro também da Maitê. Então, deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei aqui um livro. Então, a Maitê estava lançando esse livro aqui, ó, À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, que é o texto de uma peça que ela estava fazendo na época. Eu estava lançando esse livro aqui, ó, Metáforas em Campo. Eu falo do futebol brasileiro. E nós fomos para Joinville, e lá o prefeito convidou a gente para um jantar num restaurante. Era o melhor restaurante da cidade, e um jantar para a Maitê. Aí nós fomos a Maitê, o dono da editora, a minha sobrinha que estava comigo e eu num carro para esse restaurante. E quando nós chegamos lá, descobrimos que o restaurante estava fechado para nós. Era um restaurante muito popular e chique na cidade, e o restaurante foi fechado para a Maitê. Eu falo para nós, não, para a Maitê, na verdade. Eu estava lá, assim, sabe, humildemente. Convidado especial. Convidado especial. Quase especial. E aí, música ao vivo, uma mesa, sabe mesa de cinema? Uma comida de cinema, com tudo de cinema. E quando a gente estava chegando ao restaurante, a Maitê falou assim, Adilson, a gente vai ficar uns 30, 40 minutos no restaurante, e depois você levanta e fala assim, pessoal, a Maitê precisa ir embora agora, porque o voo dela sai amanhã cedinho para o Rio de Janeiro. Porque, na verdade, eu não quero nada, nenhum compromisso muito formal. Eu queria, na verdade, tomar uma cerveja, um vinho, em alguma bagaceira por aí. Aí eu falei, tá bom. Aí nós fomos, o jantar incrível, com o prefeito, a primeira-dama, vereadores, dono da TV local, presidente do clube, do time Joinville, assim, aquela coisa absurda. Eu ficava lá e todo mundo, como eu tinha esse contato mais próximo com a Maitê, todo mundo querendo falar comigo, me sentindo super importante. Aí, aos 40 minutos, eu levantei e falei, olha, falei o que a Maitê tinha pedido para eu falar, e nós saímos de lá. Só que nós saímos para uma batataria, que ficava assim, bem popular, e tomamos muita cerveja, tomamos muito vinho, e olha, para quem é fã da Maitê, a Maitê bêbada, não vou falar bêbada, porque bêbada não é um termo muito legal, embriagada, um pouco alta, mesmo. É maravilhosa. E a Maitê, assim, como a gente sabe, gosta, sabe, sabe essa coisa muito formal, muito, sabe, protocolo? Não, ela gosta de quebrar alguns protocolos. Então, isso aconteceu, foi bem bacana, e o outro encontro aconteceu aqui em São Paulo, na Adoc Lobo, ali próximo à Paulista. A Maitê estava com essa peça, À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, e esse restaurante, que é o Paris 6, fez uma exposição com fotos da peça. E a Maitê foi convidada, e alguns convidados da Maitê, e eu fui convidado da Maitê.
Esse restaurante, os pratos têm o nome dos artistas. Então, a gente come Maite Proença, a gente come o Marcos Nanini, a gente come a Bruna Lombardi, porque tem os nomes dos artistas. E lá, sabe aquele lugar, assim, todas as estreias que acontecem, teatrais, as pessoas vão para lá para comemoração. E aí nós tivemos a oportunidade ali, sabe, Maitê, vários artistas, e nessas horas, assim, que a gente está numa situação assim, mais amistosa, a gente percebe o quanto a Maitê é verdadeira, o quanto a Maitê é doce, o quanto a Maitê sabe, transmite esse carinho, sabe, pelos fãs. Então, são duas histórias que aconteceram que eu quero dividir com vocês, porque foram momentos muito especiais, inesquecíveis para mim. Muito obrigado por dividir essas histórias. Adilson, Histórias bacanas. a novela Dona Beija ela é recheada de cenas, principalmente inteligentes. Eu acho as cenas de Dona Beija muito inteligentes. Me fala uma cena ou algumas cenas que você mais gosta dentro da novela, que você acha marcante. Então, eu gosto dessa cena aí do cocô que é servido, né? É uma cena que envolve a personagem da Marilu Bueno, né? É a Marilu Bueno, não é? Isso, Dona Que Augusta. é, sim. Sim. Eu gosto muito das cenas na cachoeira, que o Antônio Sampaio fica observando de longe. Eu gosto, deixa eu lembrar aqui, são muitas cenas boas. Eu gosto da cena que o bandido chega e aterroriza Araxá, e fica todo Quarentinha. mundo morrendo de medo, e uma das fregas é assassinada pelo bandido. Como é o nome do bandido? Olivia. Quarentinha. O Quarentinha, exatamente. O Quarentinha esteve aqui com vocês na live, né? Sim, Haroldo Então, assim, é uma Boca. cena muito bacana. Eu gosto das cenas que envolvem o personagem do Jaime Periá, que ele é um músico, então tem umas questões fortes que são discutidas ali, são muito interessantes. Olha, é difícil citar uma cena só, tem coisas incríveis ali, sempre que eu assisto, eu gosto muito da forma como os personagens são construídos, sabe? Dá aquela sensação assim do jogo do ser e do parecer. As pessoas Uhum. não dizem exatamente o que pensam, elas dizem aquilo que está de acordo com um padrão estabelecido, para não ferir as suscetibilidades, por exemplo, da coroa portuguesa, para ser bem aceito pela coroa portuguesa, para conseguir um título de nobreza. Então, existe um jogo de interesse, lembrando que nesse período, por exemplo, tem uma questão política por trás, que a gente só observa que a questão de Araxá pertencer ainda a Goiás e não a Minas Gerais, né? Uhum. Sim. Então, assim, tem toda uma questão de buscar o apoio do rei de Portugal para interferir numa questão de comércio do sal, por exemplo. Eles tinham que buscar sal no Rio de Janeiro, e aí, se eles buscassem, por exemplo, em Minas Gerais, havia a questão do território. Então, essas questões políticas que são tratadas não assim com muito peso, a gente vai acompanhando, e quem conhece um pouco a história vai falando, puxa vida, olha que legal, olha como eles abordam essa questão aqui, isso é muito interessante. Sim. Eu Então, gosto. Desculpa, posso falar. e tem uma outra questão que é interessante, que é a questão da linguagem. Eu sou professor de linguística, né? Então, quando Dona Beija foi pensada para a televisão, uma grande discussão era que linguagem deve ser utilizada para a novela. A Marquesa de Santos, a linguagem era empolada, sabe? A linguagem característica do século XVIII, do século XIX. Uhum. Dona Beija, eles tiveram uma liberdade linguística. Então, vamos trazer uma novela de época, mas com uma linguagem que seja mais moderna, para, sabe, não afastar o público. Uhum. Então, eles tiveram uma liberdade linguística ali que foi, embora fira aí alguma questão de história, mas estamos falando de novela, né? Estamos falando de uma obra que precisa ser popular, precisa atingir o grande público. Então, foi bem acertada essa escolha linguística de uma linguagem mais moderna para que as pessoas tivessem mais acesso a essa obra. E qual Verdade. foi a sua cena preferida, Thiago, A minha qual? Cena? da novela Dona Beija? Olha,
Eu gosto de uma conversa de duas cenas, tá? No Sim, início da novela, mexe muito comigo a primeira cena em que a Dona Beija ainda era uma menina e ela gosta de assistir o Moisés sendo chicoteado, né? surrado. É, E a mãe dela fala, não, não, você não precisa ficar aqui. Ela fala, não, eu gosto. E depois, em outro momento, ela chicoteia o Josué, que é um outro escravo dela, e ela assiste aquilo com prazer, ela vai respirando assim, tipo assim. Ela quase tem um orgasmo assistindo o escravo sendo açoitado, e depois um outro escravo é açoitado pelo Antônio, e ela também assiste com todo aquele ar muito de prazer prazer. novamente. E mais próximo à novela, então ela tem finalmente, volta para ela tudo aquilo que ela desejou para o outro. Ela Ela é recebe, surrada. então, a surra de tatu. Então, eu amo com chicote de tatu, né? Com rabo de tatu. Eu amo essa cena, porque é E, quando ela finalmente ela recebe o que ela merece. É, é obviamente uma questão. e nesse mesmo capítulo, desculpa, nesse mesmo primeiro capítulo, que ela sente prazer em ver o negro sendo surrado, Uhum, ela tem um sonho erótico. E eu estava olhando essa cena hoje, estava assistindo a esse primeiro capítulo hoje para relembrar isso. Ela é uma garota, ela tem um sonho, ela grita à mãe, um pouco antes da mãe morrer, né, picada uhum. pela cobra, e em momento algum fala que ela está tendo um sonho erótico. Pois é, A isso mãe que eu fala, te você teve um perguntar. pesadelo? Eu não me lembro que era erótico, mas tudo bem. Pois é, mas reveja a cena que você vai perceber que é um sonho erótico. Ah, eu vou rever. Reveja. E depois você me conta. Vou sim. É, Agora você então, despertou a minha curiosidade, porque eu lembro que ela é, tem esse sonho. sutileza, olha só. Gente, mas você não é fácil não, hein, Adilson? Pois é. Então, reformando você, eu amo essa trajetória. E, na verdade, acontece isso na novela com todos os personagens. Eles acabam, aquilo que eles acabam desejando para o outro, acaba voltando para eles de alguma forma. Eles veem a vida deles passando por um processo, né, de ver as escolhas deles vindo contra eles. Óbvio que é um processo normal da vida, mas na novela acho que fica uma coisa muito bem feita, sabe? Uma trajetória muito bem contada. E a É, novela tem poucos capítulos, 89, mas ela consegue te 89 prender e capítulos. contar tão bem a história que você fala assim, não acredito que acabou, como assim? Eu quero conhecer Araxá em Minas Gerais para poder visitar o museu da Dona Beija. Ah, eu também ainda não fui lá. Espero a É, pandemia preciso ir. passar agora, né? Ô, Adilson, Agora, deixa eu falar um desculpa, pode pouquinho falar. dos cocheiros. Sim. Na verdade, explica para as Posso falar dos pessoas o que é cocheiros? cocheiro, porque a gente está falando aqui, as pessoas que acompanham talvez não saibam o que significa. Então, cocheiros é um termo dado pela própria Maitê para alguns fãs dela. Então, ela escolheu entre os fãs aqueles mais assíduos e ela deu o título de cocheiros, remetendo à ideia de colcha. Sabe colcha de retalhos? Então, cada fã é um pedaço dessa colcha de retalhos e responsável por uma parte dessa construção da carreira da Maitê. E quando ela instituiu os cocheiros da Maitê, ela mandou de presente para a gente alguns trabalhos que ela fez. Eu recebi, por exemplo, DVDs com as campanhas publicitárias que ela fez, alguns filmes do início da carreira. Eu recebi DVDs com peças de teatro que ela fez. E cada um, o Maurício, o El, eu, vários cocheiros, vários de nós recebemos esse material. E aí ela falou assim: vocês são os cocheiros, porque a ideia era, sabe, tá sempre trazendo a Maitê nas redes sociais, falando da Maitê para mantê-la viva para as novas gerações. E a Maitê ela vai conquistando novos fãs à medida que a carreira dela vai também se modificando. Ela tem fãs da antiga, como é o meu caso, é o caso do El, é o caso do Maurício, é o caso do Everaldo e de vários outros fãs. Ela tem fãs que começaram na Malhação, ela tem fãs da carreira literária dela. Então, assim, quando a gente se encontra, e a gente se encontra uma vez por ano com a Maitê, tem, assim, as pessoas mais diferentes possíveis e imagináveis, de lugares super diferentes, e a gente criou uma amizade entre nós, sabe assim? Então, assim, é sempre um prazer encontrar a Maitê e também um prazer nesse nosso encontro, sabe? Nessa nossa comunhão. E aí o Brasil inteiro vem. Vem o Maurício, que é do Pará,
o Everaldo, que é do Rio Grande do Sul, a Fernanda Kauer também é do Rio Grande do Sul, a Paula, da Bahia, a Idália, da Bahia, a Dila, de Minas Gerais, a Josi, lá do Nordeste, eu não sei exatamente de qual estado, tem Rio de Janeiro, tem o Marcos Otávio, de Minas Gerais, tem eu aqui de São Paulo, tem a Carla, de Portugal. Então, assim, é uma festa quando a gente se encontra, e a Maitê percebe isso. Os encontros acontecem no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? O primeiro encontro, por exemplo, foi na pérgola do Copacabana Palace, com a presença da revista Quem cobrindo o evento. Não é bacana isso? Muito. Então, uma vez a cada ano, às vezes até 2 encontros por ano, e, ultimamente, nenhum encontro presencial, porque estamos todos em contexto pandêmico e respeitando bastante a situação, sabe? A gente se ama, a gente se gosta, mas sempre com esse afastamento, com esses cuidados todos que são fundamentais e necessários. Nada de negacionismo, né? O que estamos vivendo é verdadeiro e é preciso tomar muito cuidado. Então, teve um último encontro virtual com a Maitê, desse eu não participei, porque eu estava em aula na universidade, mas eu estou sempre com a Maitê. Isso é, sabe, aquela coisa que eu falei no início, é uma parte de mim que me leva para um lugar muito recôndito, muito lúdico, quase infantil. Então, eu gosto de preservar esse sentimento pela Maitê, que eu trago já há mais de 40 anos. E é lindo de ver. Acredito que ela também deve sentir esse amor de vocês, né? E ela deve se sentir encantada por sentir, por ver isso, essa demonstração de carinho de vocês, que é incrível. Eu também não conhecia os cocheiros no início desse Instagram, eu não conhecia. Vieram falar para mim, foram me explicando. Eu ainda estou aprendendo a respeito um pouco de vocês e eu fico realmente maravilhado com o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho de amor mesmo. Ô, Adilson, a novela teve vários finais, né? Houve finais para determinados personagens. Eu queria saber se você mudaria o final de alguém, ou de alguns personagens, ou se você achou que o final foi coerente com toda a história que foi contada desde o início. Eu preciso recuperar um pouquinho aqui na memória os finais. Eu não lembro assim tudo, né? Eu sei que nós tivemos um final bastante cena de tribunal, né? E foram cenas muito bem feitas, inclusive. Teve a questão da surra que a Beija levou. Me ajuda, eu não vou lembrar. Tudo bem. O que Ou você melhor, mudaria? Porque tem muito tempo. Ah, vamos para os personagens que você mais gosta. Você falou que gosta muito do Jaime, não é isso? Que era o Avelino sim. que tocava. No final ele termina com a Josefa mesmo, eles vão embora e deixam ali o Que João só sozinho. para falar, é uma história de amor, é uma história de amor proibido, né? De um homem mais jovem, com uma mulher mais velha. E também, assim, você falou dos personagens que eu gosto. Eu acho que esse casal também é fascinante, porque a Maria Isabel de Lisandra, já falecida, faleceu há pouco tempo, era uma personagem também que emocionava muito, ela defendia muito bem a sua personagem, e a gente sentia, junto com eles, sabe, o sofrimento da impossibilidade daquele amor de um jovem músico, sonhador, uma formação clássica, acadêmica, né, na arte na sua arte, com aquela mulher. Ela era casada, se não me engano, então Sim, isso depois se criava a tornou viúva. dificuldade amorosa, sim. Então, assim, essas duas, essa história de amor é uma história que, que, que me encanta muito. E outra personagem que eu não falei é da Maria Fernanda. Então, quando eu penso, Incrível. é simplesmente a filha da Cecília Meirelles. É uma atriz absolutamente incrível, que fez vários papéis na Globo, há já bastante tempo que ela não trabalha, ela ainda é viva, e é uma atriz assim que, sabe assim, como eu falei com o Sérgio Brito, sabe assim, quando ela aparece, dá vontade assim, sabe, de beber daquela fonte. A Maria Fernanda é incrível, assim, e ela defende a personagem também de uma forma muito bonita. Verdade. Então, E assim, temos. Desculpa, pode falar.
Então, você perguntou se eu mudaria algum final. Eu sempre, às vezes eu me frustro com alguns finais, mas eu sempre respeito muito a decisão do autor. Se o autor escolheu aquele final, ele tinha algum motivo para escolher aquele final, né? E a novela, como você disse muito bem, a novela, ela vai apresentando um processo cíclico, sabe assim? Aquilo que você fez para o outro, você recebe, sabe? Aquela ideia da vingança. A vingança sempre traz para aquele que deseja a vingança um castigo que é sempre muito cruel. Verdade. E o final de Beija, você concordou com aquele final? Você achou que foi adequado? Diga-me. Então, eu gostaria muito do final feliz dela com o Antônio Sampaio. Eu queria muito... Na verdade, eu acho que eu concordei sim. Eu concordei sim. Eu tô tentando te enganar aí, mas hoje eu revi o primeiro capítulo. Deveria ter revisto o último capítulo. Olha, eu assisti a novela em 1993. Então faz muito tempo. Eu preciso que você me recorde, me Ah, tudo lembre isso. bem. Não, pô, nós estamos aqui para isso mesmo, gente. Não tem problema, não. Sim, por No favor. final, o Antônio morre, né? Eu vou dando spoiler aqui, pessoal. O Antônio morre e ela se safa, então, da acusação de ter matado ele, né? Através do julgamento lá, o João a defende, né? Quer dizer, acusa defendendo, Sim, e sim. ela, então, vai embora para a bagagem, para viver uma vida simples, como uma mulher comum, se Que desfaz de é o que todo o luxo aconteceu. e riqueza que ela É, tinha. que a gente precisa pensar assim, é uma personagem real. Então, se é uma personagem real, a gente precisa buscar perceber se isso foi de fato o que aconteceu com a figura da Ana Jacinta de São José. Então, talvez o autor, o Wilson Aguiar Filho, tenha querido o final real de acordo com o que de fato aconteceu. Quando a gente pensa na morte do Antônio e numa certa resignação da personagem principal, a gente pensa num contexto também assim, sabe, de romantismo. A morte do Antônio representa talvez aí a, a possibilidade de uma concretização amorosa, porque havia tanto empecilho e havia tanta condenação da sociedade para que ele ficasse com uma mulher que era cortesã, que a morte, eu estou falando como professor de literatura, a gente sabe que no romantismo, pelas impossibilidades da concretização amorosa, a morte e a loucura são formas de evasão que significam, que representam a concretização de amor num outro plano. Então, a morte do Antônio possivelmente vai trazer para ele essa possibilidade, num outro plano, da concretização amorosa. E a Beija, ela se resguarda para viver uma vida simples, buscando, obviamente, também a sua morte, esperando aquele momento em que ela pode, sem as pressões e sem as amarras sociais, que ela possa encontrar o seu amor no outro plano. Estou fazendo uma análise aqui, graças à sua leitura aí, eu acho que essa análise é mais coerente, porque nós estamos falando do século XIX. Então, a morte é muito representativa dessa concretização do amor. Eu estou vendo coraçõezinhos subindo aqui, ó. Sim. Eu fico muito feliz. Ó, agora Inclusive, estão explodiu perguntando corações se a aí, ó. live vai ficar gravada. Vai ficar gravada assim, gente, para vocês assistirem várias vezes aqui. Pode ficar Ó, os tranquilo. coraçõezinhos subindo aí, ó. Mas então, você não respondeu. Concorda com esse final para beijo ou não? Eu sempre defendo muito a autoria, sabe? Eu sempre defendo muito a decisão que o autor dá à sua história. Eu acho que o fã, o espectador, aquele que gosta da novela, ele vai criticar, sim, ele vai criticar, esse não foi um final adequado. Eu próprio, com outros finais da Maitê, em outras novelas, eu cheguei a escrever cartas, e-mails para revistas reclamando do final, mas nesse caso eu gosto desse final, eu concordo com esse final. Eu, 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 eu respeito o final dado pelo Wilson Aguiar Filho. Certo. Eu vou externar a Você minha não gosta do final, opinião. né? Não, eu fiquei muito,
Mas muito triste, muito decepcionado. Eu Mas achei, você tipo queria o assim, que exatamente? bem, desde o início eu achava que realmente, eu concordava quando falavam que o amor entre Beijo e Antônio era uma doença. Não sei se você concorda com isso, né? E que eu queria muito que ela ficasse com o João. Eu acho que os dois, ele poderia talvez ajudar ela nesse processo de redenção, que na vida inteira dela estava tentando se redimir para si mesma, para a sociedade. Então, essa volta dela, essa ida dela para a bagagem e jogar tudo aquilo que ela conquistou por alto, na verdade, aquele grito dentro de si mesmo, fala assim, não, eu quero ser aquela menina que vai para a igreja todo domingo, eu quero ser comum, eu quero ser como todos, eu não quero ser diferente. Sabe, eu não quero ser a vanguarda, eu não quero lançar moda, eu só quero ser como todo mundo e eu não quero ser diferente. Então, Uhum. esse final trouxe para mim esses pensamentos. Eu entendo. Eu vejo de Eu- forma diferente, Thiago. Diga-me. Eu vejo que esse sair do luxo, da ostentação e buscar a simplicidade é mais uma forma de nudez da personagem, sabe? Ela que trouxe a nudez do corpo, esse final representa a nudez da alma, a nudez do lado material. Ela se desnuda de todas as formas. E esse final, indo para aquele canto e buscando uma simplicidade, é o desnudar-se da alma. Isso é muito interessante se a gente fizer a análise da personagem. Ela se desnuda de preconceito o tempo todo, ela se veste de ostentação o tempo todo. Esse vestir-se de ostentação não representa a própria Beija, porque nós sabemos que ela cria um personagem forte para aliviar as suas dores, e quando ela vai embora, ela se despe. Esse processo de despir-se de toda essa ostentação para buscar exatamente a nudez da sua alma, a nudez de tudo aquilo que ela viveu como falso. E na relação de amor entre a Beija e o Antônio, a gente percebe em vários momentos que existe um afastamento das personagens. O afastamento é apresentado pela visão de longe do garoto, que observa a moça nua na fonte. Então, ele está sempre muito distante, sabe? Esse amor de vassalagem, esse amor de alguém que deseja, alguém que é inalcançável. Então, está ali o Antônio observando a Beija de longe. E quando eles se aproximam, mesmo assim, você não tem exatamente esse movimento. Você tem sempre esse movimento. A Beija está sempre sabe, além do poder desse homem, essa mulher inalcançável, essa mulher que, embora seja o amor da sua vida, não foi feita para ele. Não por eles, mas por uma questão social. Então, quando ela vai para a simplicidade, ela está buscando aproximar-se desse homem que ela tanto desejou e que ela nunca pôde ter exatamente por essa questão dessas vestimentas sociais. Então, a simplicidade vai levá-la para perto do amor da sua vida. Eu concordo com você, mas mesmo assim eu não queria esse final. Eu fiquei muito triste. Fiquei É, mesmo, sério. Eu falei assim, eu não acredito, porque sim. o final é bonito, mas você pensa que Eu vai vir vou rever o uma final. outra. E veja, você pensa, não, agora vai mostrar uma outra cena dela em outro lugar e fazendo outra coisa, e ela. Mas não acaba a novela, você fica assim, não acredito, não, não pode. Não tá na hora ainda, tem mais coisa, mais história para ser contada, sabe? Sim. Mas eu realmente, é isso que é a arte da novela, é fazer você, de certa forma, ser enviado para Araxá, para você sentir aquelas coisas na pele, para você sentir como era o personagem por dentro, sabe? Eu acho, foi incrível o que o Wilson fez com o É, texto que é. ele redigiu para a novela, para o roteiro, e o Erval também na direção dos atores é incrível. Mas, Adilson, Maravilhoso. nosso tempo está quase acabando, mas antes de terminar essa live, eu vou te dar um tempo para que você possa falar alguma coisa que talvez a gente não, um assunto que você queria ter abordado na live, não foi abordado, alguma coisa que você queria falar. E se você tiver algum projeto que você gostaria de divulgar, ou até mesmo a sua página, o tempo é seu. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a você, em primeiro lugar. Você é muito gentil. A toda a divulgação que foi feita da nossa live
mostrou um carinho e um comprometimento incríveis. Muito obrigado. Agradecer a todos que ficaram aqui comigo, que me ouviram, que nos ouviram. Isso, sabe, traz aconchego para o coração, para a alma. Eu estou aqui, ó, com todos vocês aqui na minha biblioteca, isso é muito bom. Os coraçõezinhos que sobem também dão, assim, aquecem o coração. A gente precisa disso, desse carinho, desse aconchego. Eu apresento um projeto chamado Primeira Página, que é um projeto literário que surgiu em contexto pandêmico. Então, de segunda a sexta, eu apresento vídeos que eu posto no meu Instagram, Adilson Silva Oliveira, e no meu Facebook. E nós temos apresentação de textos de jornal, primeira página de livro, poesia e música. Eu apresento um pouco do meu acervo. Toda semana eu trago um livro, eu conto a história desse livro. E às sextas-feiras eu tenho Primeira Página Kids, a colaboração da criançada aqui da minha vida, da minha casa. Os meus sobrinhos, vizinhos, enfim. E é um projeto muito bonito, eu acredito muito nesse projeto. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Outras coisas acontecerão, mas isso a gente conta em outros momentos. Adorei estar aqui com você, adorei estar aqui com vocês, e é isso aí. A Maitê merece esse nosso carinho. Relembrar a trajetória, a carreira dela me faz muito bem. Além da Beija, é bom lembrar de outras personagens da Maitê. E a Maitê, que dá vida a todas elas. A Maitê é uma atriz que, eu digo assim, nesse mundo em que você nem sempre fala aquilo que você pensa, você fala aquilo que o outro quer que você fale, nesse jogo de aparências, que é comum em todas as áreas da sociedade, no meio artístico mais ainda, a Maitê, ela te olha e ela fala a verdade. Ela sempre prefere a verdade. E eu gosto disso. Eu gosto de pessoas que falam a verdade, pessoas que são de verdade. Então, muito obrigado. Nós agradecemos. Eu queria que você soubesse que o pessoal está subindo aqui muitos corações para você, desejando uma boa noite. Inclusive a Maisy Domingues, que está colocando o dedo no coração lá sem parar, que eu estou vendo aqui falando. Muito obrigado. Está batendo muito o coração. O El Calazans também, falando disso, você achou. A Marisa. O El é meu irmão, sabe? O El Calazans é o cocheiro da Maitê, é o meu irmão. Pois é, a Simone Bueno também entrou aqui mandando corações para você. Simone, nós já viajamos para o Rio de Janeiro. A Simone viajou comigo para o interior de São Paulo para ver a Maitê junto com o El. Nós viajamos para o Rio de Janeiro, pegamos o mesmo voo. A Simone é de aventuras. O Marco Basílio também, o Maurício lá do... Olha, é carinho imenso por essa turma, uma turma maravilhosa. E a gente fez uma amizade. Além, sabe assim, a nossa amizade tem como foco lá a Maitê, mas a gente criou uma amizade para além da Maitê. A gente se gosta muito, a gente se fala bastante nas redes sociais, e isso é muito bom, isso é bem bacana. E já há bastante tempo, né? Eu conheço esse pessoal desde o tempo do Orkut. Sabe assim, não parece, mas sou velhinho. Muito bom. Adilson, obrigado. Eu que te agradeço por ter aceitado o convite. Você foi vanguarda novamente, porque você é o nosso primeiro fã a participar da live aqui no nosso Instagram. Tá vendo? Ó, gente, eu vou na casa dele. Eu quero ver esse material todo que ele falou que tem. Eu vou digitalizar e vou passar para vocês. Não, faça isso. Nós vamos adorar e vamos te agradecer eternamente. Adilson, um beijo, um abraço de Minas Gerais para você. Beijos, até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.